Olá, colegas advogados. Olá, colegas advogadas. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre dever informacional e responsabilidade civil do médico. Sou o Dr. Flávio Pedra, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito do Consumidor, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino. Para entendermos o dever informacional do médico e sua responsabilidade civil, é necessário, primeiro, entendermos os modelos da relação médico-paciente. E esses modelos, eles foram publicados em 1972 pelo Dr. Robert Witt. A partir de estudos, ele classificou esses modelos em 4, que é o modelo sacerdotal, o modelo engenheiro, o modelo colegial e o modelo contratualista. Para a nossa aula de hoje, o que vai importar é o modelo sacerdotal e o modelo contratualista. Esses dois modelos são de extrema importância para entendermos essa relação médico-paciente, essa evolução da relação médico-paciente durante esse tempo. E também para entendermos o dever informacional do médico. Então vamos lá, vamos então falar sobre o modelo sacerdotal, também chamado de modelo paternalista e modelo assimétrico. Então como que era esse modelo antigamente? Como se dava esse modelo antigamente? Nesse modelo, também chamado de modelo hipocrático, o paciente, uma das características, o paciente, ele era submisso ao médico. Era uma relação verticalizada, ou seja, o médico se encontrava nesse patamar, o paciente se encontrava no patamar logo abaixo. O paciente, ele não exercia autonomia. Esse paciente ele não tinha direito a nenhuma autonomia durante o procedimento diagnóstico e terapêutico. Na verdade, ele nem sequer sabia do que se tratava aquele procedimento, seja diagnóstico ou terapêutico. Então, o que eu quero que vocês guardem desse modelo sacerdotal, modelo paternalista ou assimétrico? O paciente, ele era submisso ao médico, era uma relação verticalizada, o paciente não exercia autonomia. Veja bem, o paciente não exercia autonomia, o paciente não recebia nenhuma informação detalhada durante o procedimento diagnóstico ou terapêutico. Então, fiquem atentos. O paciente não recebia informações detalhadas durante o procedimento diagnóstico e terapêutico. Antes também, ele não tinha conhecimento de nada do que iria ocorrer durante esse procedimento diagnóstico ou terapêutico. E a decisão com relação ao procedimento diagnóstico ou terapêutico sempre era do médico. O paciente ele não era consultado. Tudo em nome o quê? Do princípio da beneficência. Então vamos lá, vamos ter que entender esse modelo para passarmos para o outro modelo, para posteriormente entendermos também esse dever informacional do médico nos dias atuais. Então vamos recapitular. Eram quatro modelos de relação médico-paciente, segundo a classificação do Dr. Robert Witt, certo? Mas o que vai importar para nós, o que importa para nós na aula de hoje é o modelo sacerdotal, modelo paternalista e também chamado de modelo assimétrico. Quais são as características desse modelo? O paciente era submisso ao médico, era uma relação verticalizada. Lembre-se, o médico nesse patamar, o paciente no patamar logo abaixo.
o paciente não exercia autonomia alguma durante o procedimento diagnóstico e terapêutico. Não existia nenhuma autonomia desse paciente. O paciente, ele não recebia nenhuma informação detalhada durante o procedimento diagnóstico e terapêutico. E a decisão com relação ao procedimento sempre era do médico, em nome do princípio da beneficência. Então, esse modelo é um modelo também chamado de modelo hipocrático. É um modelo que não é usado nos dias atuais. Certinho? Então, vamos passar para o próximo modelo, que é o modelo utilizado hoje e é um modelo aceito pela nossa legislação. Então, qual é o modelo? Modelo contratualista e modelo também chamado de modelo simétrico. Então, veja as características. Não existe submissão do paciente em relação ao profissional médico. Não existe nenhuma submissão. Paciente e médico estão no mesmo patamar. Por isso nós chamamos de relação horizontalizada. Estão no mesmo patamar. Não de conhecimento. Claro que o médico sempre tem o conhecimento técnico bem maior, lógico, do que o do paciente. Tá? Mas eles estão, é uma relação horizontalizada entre direitos e deveres, não com relação a conhecimento, tá? Então, o paciente, ele exerce autonomia durante todo o tempo, durante todo o procedimento, seja diagnóstico ou terapêutico, o paciente, ele está exercendo a sua autonomia. Tomada de decisão, sempre do paciente. Lembra no outro modelo que nós falamos? A tomada de decisão era sempre do médico, em benefício do princípio da beneficência. Aqui não, no modelo que é aceito hoje, a tomada de decisão sempre é do paciente. Então vamos recapitular. No modelo de relação médico-paciente contratualista e também chamado de simétrico, não existe submissão do paciente em relação ao profissional médico. Guardem isso, não existe submissão. É uma relação horizontalizada. O paciente exerce autonomia durante todo o procedimento, seja diagnóstico ou terapêutico. E como que ele vai exercer essa autonomia? A partir das informações transmitidas pelo profissional médico. É dever do médico transmitir as informações e é direito do paciente receber essas informações. Para quê? Para a partir do momento que ele recebe essas informações, ele tomar a decisão. Baseada em quê? Princípio da autonomia. Então, o princípio da autonomia ele só vai ser exercido a partir do momento que é transmitidas informações ao paciente. Então, essas são as características do modelo contratualista, também chamado de modelo simétrico. O modelo contratualista é o modelo de relação médico-paciente atualmente aceito pela legislação. Então, lembrem-se disso. O modelo que é aceito hoje, o modelo de relação médico-paciente que é aceito hoje pela legislação, é o modelo contratualista, onde o paciente ele exerce o princípio da autonomia. E como que ele exerce o princípio da autonomia? A partir das informações transmitidas pelo profissional médico. Aquele modelo assimétrico, aquele modelo sacerdotal, aquele modelo hipocrático, é um modelo defasado hoje pela nossa legislação. Então, quero que guardem isso.
O modelo de relação médico-paciente aceito pela legislação é o modelo contratualista. Pessoal, as nossas aulas serão aulas curtas, tá? E o tema, esse tema dever informacional, provavelmente nós vamos falar sobre esse tema durante 5 ou 6 aulas. Essa foi a nossa primeira aula. Então, nessa primeira aula, o que vocês vão ter que guardar? Tipos de modelo de relação médico-paciente, aquele modelo hipocrático, sacerdotal, vamos entender aquele modelo, e o modelo aceito pela nossa legislação hoje, que é o modelo contratualista. Então, para continuarmos na nossa aula, para continuarmos na aula 2 sobre dever informacional, não se esqueçam, tá, de entender, não esqueçam, não deixem de entender modelo atual aceito pela legislação, porque isso vai ser importante para o decorrer da nossa aula. Então, essa aula 1, nós falamos sobre os modelos de relação médico-paciente. No mais, pessoal, obrigado. Espero todos na próxima aula, na aula 2. Vamos falar um pouquinho também do dever informacional e suas características, lá na aula 2, para a partir da aula 3, aula 4, entrarmos propriamente dito no tema. Então, um abraço a todos, compartilhem essa aula e até a próxima aula.